Olá, é quarta-feira, dia 22 de fevereiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre acidente vascular cerebral, o AVC. E ainda vamos acompanhar juntos as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Tem também as notícias da internet, dicas de trânsito, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E a cada 6 segundos uma pessoa morre em consequência do acidente vascular cerebral, o AVC, no mundo. Popularmente conhecido como derrame, a doença pode ser prevenida com hábitos de vida saudáveis. A cada ano, 17 milhões de pessoas têm um AVC no mundo. Mais de 6 milhões morrem e 26 milhões vivem com incapacidade permanente. De acordo ainda com especialistas, o atendimento especializado em unidade de AVC aumenta a chance de boa recuperação em até 14%. E para nos ajudar a entender mais sobre este assunto, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Felipe Oliveira, ele que é neurologista. Daqui a pouquinho a gente vai dar início ao nosso bate-papo, também vai reforçar o nosso bate-papo de hoje, Dr. Jefferson Souza, ele que é neurologista. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, mas antes vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema. Acompanhe comigo. Fraqueza, dormência de um lado do corpo, perda de visão súbita, dificuldade para falar e uma forte tontura. Esses são os sintomas do acidente vascular cerebral, o AVC, que tem se tornado comum também entre os jovens. Rafael tem apenas 18 anos e há pouco mais de 2 meses teve um AVC isquêmico, quando ocorre a obstrução de uma artéria no cérebro e o tipo mais frequente. Aconteceu assim, quando eu estava indo para o curso, aí eu estava já sentindo uma dor de cabeça já. Aí eu disse amanhã, eu conversei com ela, disse que eu estava sentindo essa dor, aí a mãe achou que fosse uma coisa normal, né? Uma dor de cabeça normal. Aí eu fui para o curso, aí o dia foi cansativo lá, aí já cheguei já com a notícia que ia estar já sem nada, que não ia ter ônibus para voltar. Aí eu fiquei com aquele negócio na mente, aí fui dormir, aí eu disse, mãe, eu vou embora pro meu quarto. Aí eu fui pro meu quarto e lá apaguei, aí não vi mais nada. Quando eu retornei, eu já retornei já na restauração. E tava sem entender o que é que eu tava fazendo ali, né? Aí quando eu fui contar para ele, não conseguia falar, com um lado morto. E nisso, aí eu tava sem entender o que eu tava acontecendo comigo, né? Aí foi quando ele me contou que eu tinha acordado com um lado morto, contou como foi a situação, aí não consegui nem falar nada, só depois de 2 dias que eu consegui falar. O pai de Rafael lembra de tudo e com todos os detalhes. Quando deu esse AVC nele, pelo barulho que fez no quarto, a gente pensou que era outra coisa, por ter outra residência colada com a nossa. Mas tinha sido um AVC, tinha dado um AVC nele. Isso foi mais ou menos umas 11 horas da noite. Quando a gente foi descobrir isso, foi no outro dia de 12h30 da manhã. Foi quando eu tive que arrombar o quarto, a porta do quarto, e peguei ele no chão, já numa situação muito mal respondia. Algumas vezes ele respondia, só não, e só ficava olhando para mim sem poder transmitir. Às vezes ele queria falar, mas não conseguia falar. Rafael foi socorrido e passou quase 1 mês internado. Ele reconhece que a má alimentação pode ter contribuído para que ele tivesse o AVC. Vacilei, né? Porque no início eu estava fazendo caminhadas, aí depois deixei esse lado assim e fui praticar alimentar com um pouco de sal. Botava sal por cima da comida que já tinha sal. Aí, por isso que aconteceu o AVC. Quando o AVC atinge um paciente com menos de 35 anos, as chances de recuperação e de não apresentar sequelas são bem maiores.
O restabelecimento de Rafael foi bastante rápido, em poucos dias. Hoje eu tô, graças a Deus, eu tô bem. As mãos. Normal. Como recomendação médica, nada de exagerar no sal. Eu não como praticamente sem sal nenhum, porque senão eu vou voltar de novo para o que coisa, ou senão eu nem vou retornar a viver, né? O que os médicos mandou tirar o sal da minha alimentação. E depois do susto, Rafael e o pai deixam um alerta importante para pais e filhos. Os pais também têm muita culpa, porque eles, pelo motivo do dia a dia, do estresse, o seu dia a dia, a correria, se esquece um pouco do filho, mas que desse mais atenção aos filhos. Procurasse saber como é que é a vida dele para poder não acontecer o que aconteceu com o Rafael. Eu me estressei por causa do negócio de ônibus que estava em greve, que ia paralisar. E eu peço a vocês que evitem o máximo se estressar, porque pelo que eu passei, eu não desejo isso para ninguém. Pois bem, né? Se o estresse ele for inevitável, é bom procurar fazer alguma atividade, procurar também aproveitar um pouco do lazer, porque nós precisamos. Daqui a pouquinho vamos ouvir mais orientações e também algumas dicas a respeito desse tema, mas antes a gente quer abrir o espaço do programa para você que está em casa, venha participar conosco aqui do programa Assunto do Dia. Você já pode participar respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você sabe como prevenir o AVC? Tá em casa, sabe, não sabe? Liga pra gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa, está aberta, disponível para você responder a nossa enquete e também mandar alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados. Essa pergunta pode ser enviada também através da internet, lá na nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. Você vai acessar, responde a enquete, deixa algum comentário sobre o tema, deixa também sua pergunta. Daqui a pouquinho, nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Participa também através do WhatsApp 99418-1206, 99418-1206. Nosso WhatsApp também já está disponível. E olha só, os números do Ministério da Saúde, eles mostraram uma situação preocupante, parecida com a do Rafael, a do crescimento do AVC em pacientes com menos de 40 anos de idade. Isso mesmo. O levantamento ele foi feito com base em dados do próprio Ministério da Saúde e esse levantamento mostra que todo ano no Brasil, 15 mil pessoas entre 15 e 39 anos de idade sofrem um AVC, um acidente vascular cerebral. Isso já representa 10% do total de casos. Vamos aprender mais sobre o tema? Deixa eu dar primeiro aqui as boas-vindas aos nossos convidados, um prazer recebê-los no nosso programa. Dr. Felipe Oliveira, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado pelo convite também. Dr. Jefferson Souza, seja muito bem-vindo também ao Assunto do Dia. Obrigado pelo convite. E a gente já começa o programa, né, buscando, né, remetendo esse exemplo do Rafael que a gente acompanhou na reportagem e repercutindo também esse dado, né, do Ministério da Saúde. Já representa 14%, né, o número de incidentes com pessoas com menos de 40 anos, 10% do total de casos. Por que isso está cada vez mais frequente nessa faixa etária de entre 15 a 39 anos? Por que está aumentando cada vez mais o número de AVC nessa parte da população? Tem uma explicação para isso, doutor? Bom, existem várias explicações, né? Eu diria que a mais genérica é você afirmar claramente que houve uma piora de qualidade de vida nessa faixa etária. Hoje você encontra muito mais adolescentes obesos, encontra muito mais adolescentes fumando, você encontra adolescentes sem atividade física nenhuma, certo? Alguns deles com vida noturna muito agitada, alguns também, infelizmente, com o uso de drogas ilícitas. Então, tudo isso, num conjunto geral, propicia o aparecimento de certas doenças. Entre elas, as doenças cardiovasculares, não somente o AVC, mas outras doenças cardiovasculares também. Em relação ao Rafael, ele falou na reportagem, né, que teve problema durante a madrugada, mas o pai e a mãe eles só foram perceber no outro dia, por volta do meio-dia, né? Esse tempo que demorou para se socorrer essa vítima, esse tempo poderia ter causado algum outro problema, complicação maior, ou ele chegar até a óbito? O tempo de socorro também a gente tem que levar em consideração em caso de AVC?
Isso é essencial. Existem tratamentos que você pode fazer no AVC, mas apenas na fase hiperaguda, ou seja, nas primeiras horas do evento. Em geral, até 4 horas e meia, dependendo da estrutura do hospital, até 6 horas. Então, existem tratamentos que você pode fazer, pode até reverter o déficit, melhorar o prognóstico dessa pessoa a médio e longo prazo. Então, qualquer suspeita de AVC, então o ideal é que seja imediatamente socorrido para um serviço de saúde. E quem sofre o AVC, percebe, doutor, que está passando por algum problema? Percebe. Pode não saber que é um AVC, Exato. mas sabe que está acontecendo alguma coisa, né, doutor? Percebe. O grande problema é que muitas vezes ou os sintomas são muito leves e você pode menosprezar os sintomas, achar que é algo transitório, alguma coisa que você fez de errado, alguma alimentação que você acha que não fez bem, ou então são sintomas tão graves que o paciente não consegue pedir ajuda. Os dois extremos levam a você postergar o tratamento, adiar tratamento e, consequência, mais danos ao paciente. O ideal é que situações de risco sejam imediatamente levadas a um hospital. Né? Quanto mais cedo o atendimento, independente do tratamento, mas melhor sem dúvida vai ser o prognóstico. Em muitos casos, quando a gente pesquisa também sobre o tema, a gente acompanha na internet alguns dados que até 90% a chance de recuperação e de uma melhoria. Deixa eu ler o dado certo aqui para a gente não ficar só nas nossas palavras. Em 90% dos casos dos derrames, eles poderiam ser evitados e revertidos, né, doutor? Seriam adotando aqueles hábitos saudáveis que a gente falou no início do programa? Seria se preocupar um pouco mais, desestressar menos, procurar um lazer também? O que mais a gente poderia enquadrar nesse conjunto aqui de prevenção, né? 90% dos casos poderiam ser evitados com a prevenção. A prevenção é simples ou não? Bem, depende também desde cedo ter hábitos de vida saudáveis. Tem que começar na infância. Isso. Então, alimentação saudável, atividade física regular, evitar uso de fumo, bebida alcoólica com responsabilidade e principalmente se tiver fatores de risco, controlá-los adequadamente. Então, se for hipertenso, tratar a hipertensão adequadamente, se for diabético, tratar diabetes adequadamente. Na verdade, a prevenção ela é bem clara, mas eu diria que não é fácil. Por que não é fácil? Porque exige mudanças individuais, mudanças de qualidade de vida que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a fazer. Quantas vezes você não diz a um paciente obeso ou uma pessoa obesa, diga, olha, você tem que perder peso. Não é fácil perder peso. Os pacientes têm muita dificuldade em perder peso. E tem muita dificuldade em ter hábitos saudáveis, porque no cotidiano atual, em que você geralmente faz alimentações fora de casa, em que você trabalha o dia todo, em que você chega em casa à noite, você não tem tempo para atividade física, ou então você posterga essa atividade física. Na verdade, você tem que enquadrar esse tempo do cuidado pessoal como um tempo dentro do seu dia. Ele não pode ser um tempo que você vai colocar na sua agenda se sobrar tempo. Ele tem que existir. Então, da mesma forma que você dedica 1 hora para o almoço, se dedicar, porque nem sempre você dedica. Da mesma forma que você dedica 8 horas para o seu trabalho, é preciso dedicar pelo menos 1 hora para uma atividade física diária. É preciso dedicar horário para alimentação regular. É preciso ter um sono regular. E isso pode prevenir muita coisa no futuro. Essa atividade física, né? 1 hora mais ou menos de atividade física, pode ser uma simples caminhada? Pode. Também surte efeito? Sim, uma caminhada no ritmo mais rápido, né? Também se orienta se puder, mas pode ser uma caminhada, que é mais fácil, mais simples para todo mundo, porque só precisa de tempo. Porque caminhada não precisa de uma academia, não precisa de um investimento financeiro, o máximo um sapato, um tênis adequado e uma roupa leve e a pessoa pode caminhar. Na verdade, a gente sempre diz aos nossos pacientes, qualquer atividade física é melhor do que nenhuma atividade física. Porque quando a gente fala em atividade física, muita gente já remete a atividade de alto impacto, ou às vezes uma academia ou musculação. Exatamente. A caminhada também é uma atividade É uma atividade física, inclusive com grande impacto na prevenção de doenças cardiovasculares. Se você se dedica pelo menos de meia hora a 50 minutos de atividade de caminhada em ritmo regular, em que você sente uma exigência do seu corpo, você sente que você precisa do esforço físico para aquela caminhada, você naturalmente está fazendo uma atividade preventiva do ponto de vista cardiovascular e você vai ter diferença não só na perda de peso,
no aumento do seu metabolismo, mas também na prevenção das doenças. O AVC, acidente vascular cerebral, como a gente conhece popularmente, né, como derrame, existe mais de um tipo de AVC ou existe só um? O AVC é AVC e pronto? Existem vários tipos de AVC. Existem duas grandes classificações. O AVC isquêmico, que é quando você tem uma obstrução de sangue numa artéria e para de chegar sangue no tecido do cérebro e esse tecido ele necrose, ele morre. E tem um AVC hemorrágico, que é quando algum vaso, né, alguma artéria rompe e tem algum sangramento para dentro do cérebro ou ao redor do cérebro. Mas um AVC isquêmico também não é só um tipo de AVC isquêmico. Você tem, depende da localização, depende do tamanho, assim como o AVC hemorrágico. Então isso aí que diferencia, porque pessoas têm muitas vezes sintomas pequenos, sintomas frustros, outras pessoas têm sintomas moderados, tem pessoas que têm sintomas graves, que ficam muito sequeladas, ou até vem a óbito da doença. Então não é só uma doença, né? São várias doenças que têm esse nome de AVC. A gente poderia dizer em quais casos a gente pode dizer que é mais grave o AVC, o isquêmico ou o hemorrágico, ou os dois têm a mesma gravidade? Não, os dois têm uma gravidade similar. A diferença base é que, por exemplo, a intensidade do AVC varia muito conforme a região atingida e a extensão da região atingida. Se você tiver um pequeno AVC hemorrágico, ele é bem menos grave do que um grande AVC isquêmico. Mas a grande verdade é que isso a gente só define na avaliação médica. O mais importante é que teve sintoma de AVC, corra para o hospital, lá você vai ser visto por um profissional, vai determinar a extensão daquele AVC e a gravidade daquele AVC. A grande diferença é que os dois têm tratamentos diferentes. O AVC hemorrágico tem um tratamento, o AVC isquêmico tem outro tratamento. Mas, de uma forma geral, os dois precisam ser atendidos imediatamente, porque o prognóstico vai depender dessa velocidade do atendimento. É possível sofrer um AVC e não ter nenhum desses sintomas e viver meses sem perceber que você teve um AVC? Ou talvez até anos? Eventualmente, pequenos AVCs, a gente chama até AVC lacunar, mas passa despercebido. E às vezes, eventualmente, por algum outro sintoma, anos depois, você faz uma imagem, uma tomografia, uma ressonância, e às vezes aparece um AVC. Mas em geral são AVCs pequenos, né, que passam despercebidos. Obviamente, algum AVC maior, mais grave, que deixa maiores sintomas, o paciente vai sentir. Mas pequenos AVCs podem passar assintomáticos. Esses pequenos AVCs, eles podem se tornar perigosos mais à frente? Esse pequeno AVC já aconteceu, mas ele é um marcador que a pessoa tem um risco grande de ter outro AVC. Então, provavelmente a pessoa que já é mais idosa, que é hipertensa que não está controlada, que é diabética que não está controlada, que é obesa, que fuma. Então, isso tem que ser um grande alerta, porque tem um risco de ter um outro AVC que seja mais grave, que deixe uma sequela. Então, ele serve um marcador de risco. Na verdade, os pequenos AVCs, que são os AVCs lacunares, ou os AVCs múltiplos, eles podem, ao longo dos anos em que eles forem ocorrendo, sem que a pessoa perceba ou que ela faça um trabalho preventivo, é possível que na junção dos N AVCs que a pessoa teve, ela acabe comprometendo alguma função cerebral. Normalmente são as funções cognitivas, memória, função de raciocínio, e isso acaba culminando em problemas futuros, principalmente aos idosos. Por isso que o trabalho preventivo é importante que seja feito ainda jovem e não depois de idoso. O idoso que já tenha múltiplos AVCs lacunares, que não tenham comprometido a função motora, mas podem comprometer a função cognitiva. Desse quadro que o senhor acabou de descrever, as pessoas também podem confundir um AVC nos idosos com Alzheimer, por exemplo? Podem comprometer as funções cognitivas. O Alzheimer também compromete, né, doutor? Na verdade, são doenças parecidas, mas que têm etiologias um pouco diferentes. Tanto o Alzheimer quanto a chamada demência por múltiplos AVCs, elas no final têm diria, um objetivo comum. Elas culminam com prejuízo cognitivo, com prejuízo da memória, com prejuízo social do paciente, mas tem, diria, etiologias parecidas, mas com algumas diferenças, que teriam que ser investigadas. Em relação agora ao atendimento, quando o paciente chega ali com suspeita de AVC, como é que é o procedimento médico ali no ambulatório ou na emergência? Como é que vocês médicos tratam o paciente? Existe ali a suspeita de AVC? A família às vezes já chega falando que pode ser um AVC. Como é que é isso na vivência de vocês, profissionais médicos? Em geral, o paciente deve procurar os familiares uma emergência médica, né, que vai ter a estrutura ideal para atender, porque é uma emergência médica.
Em geral, os sintomas iniciais que suspeitam, quando o paciente tem alguma perda de função, ou seja, uma perda de força de um lado, uma perda de visão, uma dificuldade na fala, uma dificuldade na compreensão, uma perda de coordenação, dificuldade de andar. Assim que você detecta esses sintomas, ele deve ser avaliado pelo médico, que vai tirar os sinais vitais, vai tirar a frequência cardíaca, a pressão arterial, vai ver como é que está a glicose desse paciente, vai deixar ele monitorizado, estabilizar ele, tentar detectar realmente com a suspeita de AVC. O ideal é que seja feita uma imagem, né, inicialmente com urgência, ou uma tomografia, ou uma ressonância, dependendo de como ver esse serviço, que aí você vai diferenciar se é um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico, e qual o próximo de tratamento, que aí você diferenciando. Dependendo do tempo, se for AVC isquêmico, quem pode tentar revascularizar esse paciente através de medicações ou através de procedimentos. Se for hemorrágico, vai ter que controlar mais a pressão, observar, ver se tem alguma indicação de algum procedimento neurocirúrgico. Mas isso deve ser feito nas primeiras horas após o atendimento no serviço de emergência. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem alguma dúvida, manda pra gente, 3424-1977, linha interativa, 994-18-1206, é o nosso WhatsApp, liga, participa, deixa sua dúvida. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Vamos a um rápido intervalo e até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre acidente vascular cerebral, isso mesmo. E agora eu vou convidar você que está em casa, vamos juntos acompanhar as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima quarta-feira para você e para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje está no site Notícias UOL. AVC não surge do nada, avisam especialistas. Veja alguns mitos sobre o tema. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 5 milhões de pessoas morrem por ano por causa de AVCs. Aqui no Brasil, este índice é de cerca de 100 mil casos, segundo dados do Ministério da Saúde. O neurologista Leandro Teles destaca os sintomas do AVC que surgem de repente e, conhecendo quais são eles, dá para identificar o perigo e buscar ajuda médica imediatamente. Entre os principais sintomas estão o enfraquecimento, dormência ou paralisação do braço ou perna de um lado do corpo, perda de força na face, dificuldade de falar ou entender o que os outros estão falando, tontura e dor de cabeça súbita. Agora a gente vai ao estúdio para saber outros sintomas de um AVC com o Valdson Balbino. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e eu vou repassar a pergunta aqui para os nossos convidados. Vamos destacar mais uma vez os principais sintomas de um AVC. A Tânia falou ali a dor de cabeça súbita, falou também dormência em alguns membros. Quais outros sintomas a gente poderia descrever para quem está em casa entender melhor? Perda de força em um dos membros, em um dos braços, em uma das pernas, perda de sensibilidade, ficar anestesiado, perda de coordenação, então dificuldade para andar, dificuldade para segurar objetos, perda de visão, pode ser um AVC, então tem que ficar atento. Então dificuldade na fala, então a fala enrolada, dificuldade de entender, dificuldade de se fazer compreendido, também podem ser sintomas de AVC. Essa dificuldade da fala, né? Uma dúvida, logo que a pessoa vai apresentar aquele AVC, ela já vai falar meio trocando as palavras, trocando as palavras, ou ela não consegue falar? Na verdade, pode acontecer as duas coisas. Dependendo da área do AVC que atingiu, você pode perder a capacidade de se expressar, né? E você não lembra como fazer isso, ou você pode se expressar com muita dificuldade, como se você tivesse realmente com a língua presa. E são sintomas realmente muito comuns, porque o familiar percebe muitas vezes que seu pai, sua mãe, seu irmão tenta falar alguma coisa e não sai nada, ou não consegue falar nada. Tá? Outra coisa muito comum são os sintomas mais leves em que o paciente ele vai ter dificuldade de executar atos simples, que ele acorda pela manhã e não consegue pentear o cabelo, ou ele sente dificuldade de sair da cama, e geralmente chama a atenção de outra pessoa, ou ele tem dificuldade de escovar os dentes, percebe que o braço está mais pesado, que o rosto está diferente, se olha no espelho o rosto está diferente.
Então, muitas vezes, os sintomas são muito variados, dos sintomas mais leves aos sintomas mais graves. O sintoma, eu diria que o sintoma grave, ele é facilmente percebível. Você percebe que o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa está diferente. Os sintomas mais leves, muitas vezes, eles podem passar horas para serem percebidos. E são esses, eu diria que são os mais suscetíveis a erros, porque acaba que atrasa o atendimento. Mas existem diferenças, se você se perceber diferente, ou você perceber o seu familiar diferente, tem que ser levado para avaliação médica. O quanto antes, como a gente bem destacou no bloco anterior, né? Esse tempo do socorro vai representar muita coisa, vai representar a vida dessa pessoa que sofreu esse AVC. Quanto antes, melhor. Qualquer unidade de saúde, essa pessoa pode ser levada. Existem alguns centros assim, de referência em relação a AVC, para que esse atendimento seja mais especializado ou não? Posso levar em qualquer emergência? Pode levar em qualquer emergência. Agora, existem centros no estado de referência para tratamento do AVC. Hoje no estado, principalmente dentro da cidade do Recife, a gente tem 2 grandes centros do serviço público que fazem o tratamento do AVC, que é o Hospital da Restauração e o Hospital Pelópio de Silveira. Existem serviços privados que a grande maioria das grandes emergências privadas também tem estrutura para receber o paciente com AVC, mas eu diria que o caminho mais fácil é você levar na sua unidade de saúde mais próximo de casa, numa UPA ou no hospital mais próximo, para esse atendimento ser o mais rápido possível. Caso a unidade não tenha a complexidade necessária para realizar o atendimento, ela vai prestar os primeiros atendimentos e posteriormente vai encaminhar para as unidades de referência. Ok, a gente viu algumas notícias da internet. Geralmente, quando a gente tem uma dúvida relacionada a qualquer tema, a gente procura ali na internet. A gente usa a internet como fonte de pesquisa, mas às vezes encontramos na própria internet ali alguns mitos que são compartilhados e aí às vezes mora o perigo, né? Então você que está em casa, tem alguma dúvida sobre AVC? Preste atenção agora, vamos responder o que é mito e o que é verdade a respeito deste tema. A gente vai conferir aqui no nosso telão. A primeira informação, será um mito ou é uma verdade? A chance de ter AVC é maior para os homens do que para as mulheres? Mito ou verdade? Bem, depende do tipo de AVC. Mas normalmente, via de regra, o AVC é um pouco mais frequente nos homens. Mas normalmente porque o homem tem uma pior qualidade de saúde. O homem ele bebe mais, o homem ele fuma mais, o homem ele não cuida da pressão alta, ele não cuida da diabetes, ele tem uma alimentação de pior qualidade. Então, em geral, a saúde do homem é pior. Mas muitas vezes isso não é algo genético, isso é algo ambiental. O homem ele se cuida pior. Aí fica o alerta, né? Para nós homens procurarmos mais, cuidar da saúde, procurar o atendimento médico, procurar também fazer alguma atividade, algum lazer também. Isso faz muito bem à saúde, né, doutores? Faz bem. E eu diria sempre que, no caso da diferença sexual, se é homem ou se é mulher, de gênero no caso, não é tão significante no nosso dia a dia. A gente percebe claramente que varia muito o atendimento. A gente atende hoje praticamente todo mundo. Todo mundo que procura atendimento, a gente quase sempre não diferencia muito essa qualidade do atendimento pelo gênero. Mas alguns tipos de AVC têm predomínio ou em homem ou em mulher. Geralmente os hemorrágicos têm uma predileção maior por homem, que geralmente é mais hipertenso. Os isquêmicos, principalmente os relacionados às tromboses, têm uma predileção maior por mulheres. Mas o importante é o atendimento ser feito o diagnóstico o mais rápido possível, porque hoje a redução das sequelas é baseada praticamente na velocidade desse atendimento. A gente tem uma imagem que pode ilustrar bastante o que a gente está falando aqui em relação ao AVC, o isquêmico e o hemorrágico, né? Vou pedir a ajuda dos doutores aqui que estão no nosso programa. Olha só, aqui é uma imagem que a gente acompanha o cérebro e aqui essas veias, né? O isquêmico, essas veias vão inchar, vão entupir, ficar inchada, e por isso acontece o AVC isquêmico. O que a gente poderia, né, descrever para quem está em casa compreender melhor? Normalmente o isquêmico vai ter uma obstrução, né? Vai ter um entupimento dessas veias, ou normalmente das artérias, né? Assim, olhando mais corretamente, normalmente é um fenômeno arterial. Né? Que o sangue vai pelas artérias e essa artéria vai ser obstruída, vai ser entupida. Seja por uma trombose, um trombo, um êmbolo.
Então essa artéria vai ser entupida e o sangue vai parar de fluir, porque aquilo ali é um vaso, como uma mangueira, certo? A artéria funciona como uma mangueira e o sangue passa por ali por dentro. Então se você apertar aquela mangueira e obstruir, o sangue vai parar de chegar e aquela área que vem depois dali vai parar de receber o sangue e o cérebro, qualquer tecido, ele precisa de sangue para se manter vivo, para levar oxigênio e nutrientes. Então aquela parada de chegar o sangue, ao longo dos minutos, das horas, vai levar uma isquemia, vai levar um sofrimento e no final vai levar uma necrose, ou seja, uma morte daquele tecido. E quando morrer, aquilo ali vai deixar uma sequela irreversível. Por isso que é importante chegar rapidamente, chegar nas primeiras horas do evento, nos primeiros minutos, para você tentar ver se tem possibilidade de desobstruir, de desentupir aquela artéria para o sangue voltar a fluir e tentar recuperar a função do paciente. E a dúvida que você falou do hemorrágico, sim, você tem um vaso, né, normalmente uma artéria, e ali é o contrário, em vez daquele vaso entupir, ele rompe. Então a parede daquela, como se fosse aquela mangueira, por exemplo, então vai ter um buraco, um rasgo, e aquele sangue vai sair de dentro e vai entrar no cérebro aquele sangue. Vai fazer um hematoma, né, o que chama o coágulo. Essa obstrução, né, quando tiver essa obstrução, essa artéria ela vai aumentar de tamanho, vai inchar a ponto de comprometer algumas partes ali do cérebro ou não? Não é a artéria que incha. Na verdade, o que acontece é quando a artéria fecha, a área que ela alimenta, inicialmente ela vai passar por um que a gente chama de processo de isquemia e pode morrer. Ela pode entrar na fase de morte celular. Nessa fase, pode existir um processo de inchaço por problemas citotóxicos, problemas de edema no cérebro. E esse cérebro ele incha e pode sim comprometer outras áreas que não estão mortas. A área que infelizmente perdeu a vitalidade porque ela era alimentada por aquela artéria que fechou, ela vai inchar e pode comprometer áreas vizinhas que não foram comprometidas inicialmente. E quase sempre é isso que leva ao óbito do paciente. E no caso do hemorrágico, vai chegar um ponto de parar de jorrar o sangue naquela artéria que foi rompida? Chega um momento que para. O que acontece com esse sangue que começa a ser jorrado dessa artéria? Como o cérebro, como a caixa craniana, ela é limitada em espaço, à medida que o sangue sai do vaso e forma um hematoma, ele se autolimita em determinado momento, porque chega uma hora que ele não tem mais como crescer, mas, consequentemente, também isso acontece porque ele atingiu uma pressão tão alta que ele não consegue mais crescer. Quase sempre é porque a pressão interna praticamente se iguala à pressão venosa. Quando é uma pressão venosa, tudo bem. Quando é pressão arterial, essa pressão interna normalmente já é muito alta. Quase sempre quando isso acontece, o paciente pode estar bastante comprometido e pode ter seu risco muito aumentado. Ok, vamos seguir aqui com mais outra tela, saber se é mito ou verdade. O estresse, ele pode provocar o AVC? Mito ou verdade? Verdade. Não assim isoladamente, você teve um AVC porque teve muito estressado, mas entra também entre os fatores de risco. A gente sabe que questões emocionais, transtorno de ansiedade, transtorno de depressão estão relacionados ao aumento do risco cardiovascular. O estresse pode estar relacionado a um pico pressórico, aumento pressórico. Pessoas muito estressadas muitas vezes não se cuidam tão bem, então muitas vezes não fazem atividade física, são pessoas que fumam, são pessoas que abusam de medicações, que abusam de drogas, que abusam de álcool. Então, ele entra dentro de um contexto de aumentar a probabilidade de ter um AVC. Né? Não vai isoladamente, claro, a pessoa teve um AVC porque está muito estressada. Não é isso, mas entra como fator de risco dentro de um contexto de aumentar a chance. Ok, próxima informação, temos aqui outra tela, vamos descobrir se é mito ou verdade que crianças e jovens não têm chances ali de sofrer um AVC. Mito ou verdade? Isso é mito. Como a gente viu até no início da reportagem do jovem que teve o AVC, na verdade hoje não tem uma faixa etária tão característica do AVC. Existem determinados AVCs que têm uma faixa etária, por exemplo, os AVCs isquêmicos tradicionais, eles têm uma faixa etária prevalente acima dos 55 anos, mas qualquer indivíduo, em qualquer faixa etária, pode ter um AVC. Agora, é claro, normalmente crianças e jovens
principalmente adolescentes, quando tem um AVC, quase sempre vem associado a alterações congênitas ou então a situações de malformações. É preciso ser investigado. A gente nunca considera um AVC em jovem um AVC comum. Todo AVC em jovem é raro, na nossa opinião, é especial e tem que ser muito bem investigado, porque existe uma causa, essa causa tem que ser determinada. Por ser mais raro, é também mais grave ou não necessariamente? Pode ser um AVC leve? Não necessariamente. E normalmente, como falou, os jovens eles têm a melhor chance de recuperação. Eles reabilitam mais fácil, eles reabilitam melhor. Então, via de regra, os AVCs em jovens, eles têm um melhor prognóstico. As pessoas se recuperam melhor e as sequelas são menores. Mas como o Dr. Jefferson falou, tem que realmente se investigar qual a causa, até porque o nosso grande objetivo é a profilaxia secundária, ou seja, tentar descobrir o que foi que aconteceu para evitar que tenha outro. Porque, claro, muitas vezes as deficiências, elas se somam. Se a pessoa tem um bom AVC, ela consegue ter uma boa recuperação. Mas, normalmente, que a pessoa tem um segundo, um terceiro, então a chance de ficar uma sequela importante é muito maior. Quando ela tem o primeiro ou o segundo, como é que é feito esse tratamento? É a base de medicamento, fisioterapia também para recuperar ali, se teve algum comprometimento motor também? Como é que é isso na prática? O atendimento primário, que é o primeiro atendimento, como disse, é o mais importante. Primeiro, na avaliação, na definição do tipo do AVC, porque a partir dessa definição a gente vai definir a conduta. O AVC considerado isquêmico, ainda nas primeiras horas, hoje, os centros de atendimento eles têm condições de tentar uma reavaliação, uma revascularização, que seria a tentativa através de medicamentos ou de procedimentos endovasculares para tentar abrir o vaso que se fechou. Mas isso só pode ser feito nas primeiras 3 horas. Então, é preciso que o paciente chegue no hospital e seja avaliado dentro desse tempo. Outra condição é que após esse primeiro atendimento, a gente vai começar a tratar as sequelas, tratar as consequências do AVC. Isso inclui, claro, também as condições gerais do paciente, controle de diabetes, controle da pressão alta, controle de doenças cardiológicas, controle de doenças gerais, infecções e, junto com esse trabalho, o chamado trabalho de reabilitação, que é um controle primário, precoce e tardio. O precoce, na tentativa da gente evitar tromboses, principalmente as chamadas tromboembolismo pulmonar, e o tardio no sentido de reabilitar a função, movimentação da face, da língua, do braço, da perna, e na tentativa de devolver a função desse órgão ao paciente, claro, dentro das limitações de cada paciente, de cada sequela. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Tá em casa, tem dúvidas? Manda pra gente, 3424-1977, linha interativa 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Nesse bloco do programa vamos dar sequência aos mitos e verdades a respeito do acidente vascular cerebral. Tem alguma dúvida? Preste atenção que sua dúvida pode ser respondida com uma dessas informações. Vamos conferir aqui no nosso telão a próxima tela. Outra informação, será mito ou verdade? O AVC, ele não apresenta sinais antes de ocorrer. Mito ou verdade? Infelizmente é verdade. É uma doença de apresentação súbita, doença de apresentação aguda. Então a pessoa, em geral, quando começam os sintomas é porque o AVC já está ocorrendo. Então desde o início, assim que ela começou, ele não vai avisar. Então a pessoa já vai perder a força, vai perder a visão, vai perder a linguagem, vai perder a fala. Então não tem, infelizmente o AVC não tem um aviso. Se tivesse, era muito bom. Por isso que a gente está falando tanto que é importante se prevenir. Ter hábitos de vida saudável, cuidar dos seus fatores de risco, para prevenir o AVC, porque não adianta você ficar esperando um sinal que ele vai acontecer, porque ele não vai dar. Quando ele vier, ele já vem de uma vez só. Então tem que realmente prevenir desde o início. Ok, vamos agora à próxima informação. Outra tela, mito ou verdade?
consumir álcool aumenta ali as chances de se ter um AVC. Mito ou verdade? Isso é uma coisa mista. Na verdade, consumir quanto de álcool? Porque se você consumir álcool, eu diria, com uma certa responsabilidade, não vai ter tanto impacto direto sobre as chances do AVC. No entanto, se o consumo de álcool for desenfreado, for de maneira irresponsável, associado a uma alimentação ruim, a uma vida noturna agitada, a uma qualidade de sono ruim, sem dúvida nenhuma, isso vai contribuir no final, juntando todos aqueles fatores de risco, e a pessoa vai ter mais um fator de risco para ter AVC. Ok. Próxima informação, vamos conferir mito ou verdade. O AVC sempre deixa sequelas? É regra? Teve AVC, vai ter sequelas? Mito ou verdade? Não, isso é mito, isso depende do AVC. Como a gente falou, existem vários tipos de AVCs, depende da localização, depende da extensão do AVC, depende do tamanho, de como foi o atendimento. Então, nem sempre o AVC deixa sequela. AVCs pequenos podem ter uma boa recuperação e o paciente ficar com sequela nenhuma ou uma sequela mínima. Então, isso aí realmente depende muito do tipo do AVC e de como foi atendido, toda a recuperação, da idade do paciente. Ok. Próxima tela, temos aqui outra informação para descobrir mito ou verdade. Só se tem AVC uma vez na vida. Mito ou verdade? Não, acho que isso aí é talvez um dos maiores mitos que tem. Na verdade, o AVC é a dificuldade de você ter o primeiro. A partir do momento que você tem o primeiro AVC, você acaba se candidatando a ter outros. Então, ou você muda a sua qualidade de vida, ou você muda a sua vida a partir daquele momento, ou sem dúvida nenhuma você vai ter chance de ter um segundo, um terceiro, ou mais. A grande verdade é que quando você tem um primeiro AVC, o segundo AVC costuma ser mais grave que o primeiro, e muitas vezes um segundo ou um terceiro podem ser até fatais. Então, a partir do momento que você tem um primeiro AVC, ou você muda a qualidade de sua vida, você começa a perceber que aquilo pode ser o seu último dia, ou você vai ter outro com certeza. Ok, próxima informação, vamos seguir aqui, saber se é mito ou verdade. Diabético ou hipertenso tem mais chance de ter AVC, pelo que a gente escutou aqui no nosso programa. Eu vou dizer que isso aqui é uma verdade, mas vou pedir a explicação aqui dos nossos convidados. Sim, é uma verdade. Toda vez que a gente fala na chance de ter um AVC, a gente fala de probabilidade, de fatores de risco que aumentam a chance da pessoa ter AVC. Então, o primeiro grande fator de risco, infelizmente, é não modificável, que é a idade. O AVC é mais frequente em pessoas idosas, embora pode acontecer em qualquer faixa etária. E o segundo fator são fatores modificáveis. Por exemplo, hipertensão é um fator de risco de AVC importantíssimo, mas se a pessoa controlar adequadamente a pressão dela, vai diminuir muito a chance dela ter o AVC. Assim como o diabético, assim como o uso excessivo de álcool, assim como o tabagismo, como o etilismo, como o sedentarismo. Então, são tudo fatores de risco que vão se somando e vão aumentando a chance, a probabilidade da pessoa ter o AVC. Então, é importante para os hipertensos, para os diabéticos, que façam acompanhamento regular com o seu clínico, com o seu endócrino, com o seu cardiologista, para manter suas doenças bem controladas, para poder realmente diminuir a chance de você ter um AVC novamente no futuro. Ok, vamos à próxima informação, seguir aqui com a próxima tela. Comer frutas e verduras todos os dias reduz ali o perigo do AVC, da doença, mito ou verdade? Exclusivamente isso seria um mito. Na verdade, não é só comer fruta e verdura todo dia. Se você comer fruta e verdura todo dia, mas fizer uma alimentação extremamente cheia de gordura, uma alimentação inadequada no resto do dia, você não contribuiu. Então, você tem que ter uma alimentação saudável, uma alimentação mais natural, evitar produtos processados, evitar comidas extremamente gordurosas, ter uma alimentação regular, em horários adequados, pausar para se alimentar. E tudo isso junto com hábitos de vida saudáveis, com atividade física, sem dúvida nenhuma, você está se protegendo contra o AVC. Mas você querer se enganar apenas dizendo, não, eu vou fazer tudo, fazer nada, vou só comer fruta e verdura e vou estar resolvido, também não é bem assim. É preciso que seja dentro de um processo geral de mudança de qualidade de vida. Ok, próxima informação, vamos lá. Mito ou verdade, existem dois tipos de AVC. Isso aqui a gente falou no início do programa, o isquêmico e o hemorrágico. Isso aqui é verdade, entre o isquêmico tem vários outros, né, doutor? A gente aprendeu no início do programa. Ok, a gente vai seguir com a próxima tela. Vamos saber se é mito ou verdade, aquela é verdade.
Olha só, em todos os casos de derrame são necessários procedimentos cirúrgicos? Mito ou verdade? Não, isso é um mito. Né? Depende do tamanho do AVC, depende do tipo de AVC, da localização do AVC. Então, AVCs hemorrágicos maiores têm uma tendência maior de ter um procedimento cirúrgico, AVCs isquêmicos maiores que têm um inchaço, um aumento do tamanho cerebral muito grande, tem um maior risco de procedimento cirúrgico. Mas acho que o Dr. Jefferson vai poder explicar melhor esse Na verdade, assunto. O percentual de pacientes que acaba necessitando da cirurgia é muito pequeno. A cirurgia ela vem como resguardo da vida do paciente. Então, em situações em que o AVC não conseguiu ser controlado apenas com tratamento clínico, apenas com a medicação ou com intervenções mínimas, pode ser necessária a intervenção cirúrgica para sobrevivência do paciente, para a gente tentar resguardar a vida daquele paciente. Mas o percentual é relativamente pequeno. Existem os casos que necessitam de cirurgia, a maioria dos casos não precisa, mas isso, como eu disse, tem que ser dentro de um serviço que possa prestar esse tipo de atendimento, de avaliação, exatamente para que a qualidade de vida do paciente seja preservada. Ok, próxima tela, mito ou verdade? A pessoa que chega com suspeita de AVC, ela pode ser atendida antes dos outros pacientes? Mito ou verdade? Existe essa prioridade? Isso é verdade. Qualquer emergência, ela funciona na base de prioridades. Existe quando o paciente chega na emergência, ele deve ser passado por uma triagem de uma enfermagem e ela vai classificar os pacientes normalmente por cores, vermelho, amarelo ou verde. Normalmente toda emergência funciona assim. Quando ela suspeita de uma doença grave, por exemplo, um AVC, um infarto do miocárdio, uma doença que precisa de um tratamento imediato, obviamente, esse paciente ele deve passar na frente e ser atendido na frente dos outros. Então, em qualquer emergência que se preza, a primeira prioridade de atendimento é a gravidade do paciente, não é o tempo de espera, certo? É assim que funcionam as boas emergências. Existem algumas emergências que são especializadas no atendimento, eu diria, dos pacientes com acidente vascular cerebral, que hoje elas trabalham com o chamado código AVC. O que seria o código AVC? É um termo que se usa em que há o treinamento de todos os recursos humanos, desde a recepção, ao laboratório, aos médicos, às enfermeiras, em que aquele paciente, quando é triado, na primeira triagem dele, se designa que ele teve AVC, então é colocado ele sob o chamado código AVC, em que se tenta acelerar todos os processos, porque se sabe que o tempo é neurônio. Então, quanto mais tempo se passar, mais neurônio aquele paciente perde. E, consequentemente, esse paciente ele tem que ter todos os processos acelerados, desde o simples internamento hospitalar, que é o preenchimento daquela ficha, que às vezes pode levar um certo tempo, desde o primeiro atendimento médico, desde a realização do exame, desde a chegada dos primeiros exames laboratoriais. Tudo isso nesse paciente é acelerado para que ele possa receber o melhor tratamento possível. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela. Mito ou verdade? O problema acomete mais as pessoas idosas. A gente também falou um pouco sobre isso. Querem complementar? Mito ou verdade? Quer dar uma explicação rápida? É uma verdade, né? É uma doença que é mais frequente em pessoas idosas. Inclusive, o principal fator de risco para o AVC é a idade. Infelizmente, é um fator não modificável. Ninguém tem como modificar a idade. E realmente é uma doença muito mais frequente em pessoas idosas. Claro, pode acontecer em qualquer pessoa. Do recém-nascido, o jovem, o adulto e o idoso podem ter AVC, mas ela é mais frequente no idoso. Por isso que é mais importante se cuidar desde jovem, porque os processos que levam a AVC, né, as doenças ateroscleróticas, calcificações nas artérias, as doenças cardíacas, não é uma doença que começou aos 60, 65, 70 anos. É uma doença que começou aos 20 anos, aos 15 anos, aos 25 anos. Simplesmente a gente está vendo no idoso o final de um processo que começou décadas atrás. Por isso que é importante a pessoa começar a cuidar desde cedo. Não adianta assim, agora fiz 60 anos, 65, agora eu vou ser saudável. Claro, adianta, é melhor do que nada. Mas o ideal é você começar a ter atividade física regular, ter alimentação saudável, desde jovem. Ok, próxima informação. Mito ou verdade? Fatores emocionais podem levar também ao derrame cerebral? Mito ou verdade? Veja, dentro de um quadro geral, pode ser considerado verdade. O que, como o Dr. Felipe falou ainda há pouco,
se você tem uma vida extremamente ansiosa, estressante, passa por processos depressivos, passa por situações difíceis do ponto de vista psicológico, isso vai afetar a sua saúde de uma maneira geral. E pode afetar não somente a sua capacidade geral, mas também pode alterar a sua pressão, você pode ter alterações alimentares e qualidade do sono. Então, tudo isso num conjunto pode sim propiciar, digamos, aumentar o risco do AVC. Mas sozinho, exclusivamente não. Mas como a saúde, elas não são feitas de mecanismos pontuais, saúde é global, quando você soma todos os fatores, você pode acabar adquirindo um fator de risco muito alto. Então, óbvio que se você tem um problema pessoal, um problema psicológico, um problema emocional, você também tem que tratar isso dentro da sua saúde global. Ok. Próxima informação, mito ou verdade? Quem tem dor de cabeça, quem tem a doença crônica, né? Quem tem doença crônica, como hipertensão e diabetes, é mais propenso, a gente já acompanhou sobre isso, já respondemos que sim, né? Vamos agora à próxima informação. Essa aí é uma verdade. O estresse, o esforço físico pode provocar o AVC? O estresse a gente falou que não só isolado, né? Mas com outros fatores também. Mas o esforço físico entra aí com uma novidade. Esse esforço físico ele também pode acarretar num AVC ou não? Normalmente não, até porque quem fala com atividade física regular é importante como prevenção de AVC. Eventualmente, em alguns casos muito específicos, se o paciente, por exemplo, tiver já um aneurisma cerebral, um esforço físico, por exemplo, pode levar ao rompimento, um esforço físico grande, um excesso de atividade física pode levar ao rompimento desse aneurisma, mas é uma coisa assim muito pontual. Isso é um caso muito específico. Normalmente, eu consideraria isso como mito, com algumas exceções pontuais. O que acontece aí muito, é o que às vezes chama atenção, é que situações que, tipo, faleceu alguém numa academia, jogador de futebol caiu em campo e faleceu. Então, são situações que chamam muita atenção, geralmente são pessoas jovens, saudáveis, bem alimentadas e que fazem isso. Mas são situações muito pontuais em que você não tem como generalizar para a população em geral. Normalmente são pessoas que tinham algum fator de risco individual muito forte e que tinham já uma possibilidade grande desse acontecimento. Mas hoje também é recomendável que, eventualmente, na atividade física intensa, você passe por uma avaliação médica antes de começar aquela atividade física intensa, para justamente prever esses fatores de riscos individuais, né? Mas, de uma maneira geral, não. O esforço físico, não. Como exercício físico, ele é saudável para todo mundo. Ok. Próxima informação, outra tela, vamos saber se é mito ou verdade. É difícil perceber quando o AVC está ocorrendo. Normalmente, isso é um mito. Claro, ele falou que existem vários tipos de AVCs, várias apresentações clínicas, mas normalmente, como o Dr. Gerson falou bem, se a pessoa ficar atenta, ela vai conseguir perceber que o AVC está ocorrendo. Claro, tem casos mais catastróficos, você vê logo, encontra a pessoa caída no chão, sem conseguir falar, sonolenta. Mas se você prestar atenção, uma assimetria no sorriso, uma dificuldade em usar a mão para escovar os dentes, para comer, uma dificuldade de coordenação, uma perda de visão periférica, uma dificuldade na fala, uma fala enrolada, tá trocando as palavras, ou não consegue mesmo falar, não consegue se expressar. Então, assim, se a pessoa prestar atenção, normalmente você consegue, mesmo leigo, ele consegue detectar bem o sintoma do AVC. Mas realmente tem que ser atento. E, claro, na dúvida, leva para uma emergência médica. Inclusive, essa dúvida da emergência médica, a gente tem aqui algumas participações através do nosso WhatsApp, 994 18 1206. A pessoa não se identificou, mas diz o seguinte: numa urgência de AVC, deve-se levar o paciente para a UPA ou direto para o hospital? O que for mais próximo seria a resposta? Exato. O que for mais próximo. Porque também não adianta você querer, a longa distância, levar o paciente para um hospital que fique a 10 quilômetros dentro do trânsito do Recife ou sem acesso através de ambulância, porque você pode perder tempo. O paciente pode precisar de assistência médica antes disso. Então, é importante levar para a unidade de saúde mais próxima. As UPAs, ela tem uma estrutura muito boa e elas podem, sem dúvida nenhuma, encaminhar esse paciente a partir do momento que ela detecta que não vai ter condições de continuar com o atendimento. Essa mesma pessoa colocou aqui dizendo que quer saber se existe algum exame para saber como é que está a circulação sanguínea no cérebro.
Existe algum exame específico? Seria uma forma de meio que prevenir, entre aspas, ali o AVC? A gente falou muito da prevenção do AVC como hábitos de vida saudáveis e controle de fatores de risco. Sim, existem exames que você faz na circulação sanguínea, mas em geral esses exames eles não estão indicados para profilaxia primária, para prevenção primária. Não tem nenhum estudo que prove que se você fazer esses exames de maneira na população, em pessoas assintomáticas, isso vai mudar o desfecho desse paciente, vai prevenir AVC. Então não existe assim indicações de maneira populacional você fazer exames preventivos do AVC. A prevenção do AVC é difícil, é hábitos de vida saudáveis, é evitar sedentarismo, evitar tabagismo, controlar os fatores de risco. Esses exames em geral se fazem em pacientes já doentes para identificar a causa do AVC e nesses pacientes evitar que ele tenha um segundo AVC. Então eles não estão indicados em profilaxia primária, a gente chama assim, na população em geral. Ok, temos aqui outra participação, Irani, ela que é de Toritama, ela diz o seguinte: eu tenho muitas dores de cabeça diariamente, tomo de 2 a 3 comprimidos por dia. Também tem um colesterol um pouco alto e também ela fala aqui que tem medo porque a mãe faleceu há um ano e 4 meses de AVC. Ela diz que também sente o coração bater um pouco mais acelerado. O que a gente poderia falar para Irani? Essa dor de cabeça diária, de 2 a 3 comprimidos, ela toma para tentar acessar, além desse ponto, né, o colesterol um pouco elevado e o batimento cardíaco mais acelerado. O que a gente poderia orientar essa telespectadora? Bom, ela já citou aí alguns fatores de risco, né? Ela tem uma história familiar, tem colesterol elevado, é estressada pelo que a gente pode perceber e tem um quadro de uma cefaleia crônica, que tem que ser investigada. Então, ela tem alguns fatores de risco, ela não citou a hipertensão ou diabetes, mas se tem colesterol elevado, pode ter uma hipertensão aí, talvez até subclínica. Então, a primeira coisa, ela precisa fazer uma avaliação clínica geral. Ela precisa de um bom cardiologista, de um bom clínico, para começar essa avaliação clínica geral. E também precisa de uma avaliação neurológica para tentar descobrir ou tentar, pelo menos, controlar a dor de cabeça que ela tem. E daí, então, começar um trabalho de mudança de qualidade de vida para tentar desfazer esses fatores de riscos. Com relação à genética, à idade, como o Dr. Felipe falou, a gente não pode mudar, mas a gente pode mudar todos os outros quadros. É só querer. Ok. Temos outra aqui, participação. Henrique, ele é de Piedade, ele quer saber o seguinte: tomar aspirina ao sentir ali algum dos sintomas, é recomendado? Não. Até porque se você tiver um AVC hemorrágico, você pode predispor o seu sangramento. A aspirina é utilizada para prevenção secundária, ou seja, para quem teve um AVC, evitar um segundo nos casos apenas de um AVC isquêmico. Ou seja, isso aí você vai usar depois da avaliação inicial. Então, depois que você for atendido na emergência, que você for internado e for detectado qual tipo de AVC você tem, aí vai ver qual vai ser a profilaxia secundária, ou seja, como você vai evitar de ter outro AVC. Em caso de AVC isquêmico, você muitas vezes está indicado o uso da aspirina. Eventualmente, outras medicações podem substituí-las, mas, em geral, apenas em AVC isquêmico. Se por acaso você não estiver tendo AVC isquêmico, você estiver tendo um AVC hemorrágico, a aspirina ela afina o sangue, ela pode até piorar o seu quadro. Então, não pode tomar sem ter sido avaliado pelo médico antes. E dificulta também o trabalho do cirurgião, caso seja necessário. O paciente que faz uso de aspirina é um paciente que tem uma dificuldade a mais durante a cirurgia, porque ele sangra com mais facilidade. Então, antes de você tomar aspirina, é melhor procurar o hospital, é melhor definir que tratamento vai ser seguido para você. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora vamos direto conferir as oportunidades de emprego. Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora no quadro Há Vagas.
vamos ao que interessa, vamos conferir juntos aqui no nosso telão as oportunidades para hoje. Olha só, uma vaga para gerente de contabilidade, exigência de ensino superior completo, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. Uma vaga para gerente de contabilidade. Vamos conferir agora mais oportunidades de trabalho. Agora tem uma vaga para mecânico de lavadora e secadora. Uma vaga, exigência fundamental completo, 6 meses de experiência, R$ 1.400 é o salário. Uma vaga para mecânico de lavadora e secadora. Próxima oportunidade, vamos conferir aqui no nosso telão. 3 vagas agora para operador de cobrança. A exigência para essa vaga, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.058 é o salário. São 3 vagas para operador de cobrança. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, anote aí o telefone, é o 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora a gente segue aqui com o programa respondendo as perguntas, dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. Você que ligou, mandou sua pergunta, preste atenção que vamos repassar para os nossos convidados a partir de agora. A primeira dúvida é do Antônio Pedro de Prazeres, 31 anos. Ele diz o seguinte: a perda do sono pode causar o AVC? Será que a perda do sono pode provocar o AVC? Entra como fator de risco, certo? Não, como a gente falou, a gente não fala as coisas isoladamente, a gente entra dentro de um contexto de fator de risco. Mas hoje está cada vez mais visto que insônia crônica, que privação de sono, que apneia do sono é mais um fator de risco cardiovascular. Então, assim, realmente a insônia crônica, ou seja, que a paciente tem dificuldade de dormir, ou a privação de sono é aquela pessoa que dorme pouco, porque quer, que é cada vez mais comum na vida moderna, porque a pessoa fica no Facebook, fica no celular, fica na TV, fica lendo, dorme muito tarde, acorda muito cedo, então tem privação crônica de sono porque quer, ou tem a apneia do sono, que é aquela pessoa que ronca muito à noite, que para de respirar. Então isso aí entra num contexto também de fator de risco para AVC e outras doenças cardiovasculares. Ok, vamos à próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida. Cacilda, que ela é de Jaboatão, Cacilda Curado, o nome dela mesmo, né? O bairro não, Cacilda Curado, ela que é de Jaboatão dos Guararapes, tem 77 anos. A dúvida da nossa telespectadora é a seguinte: tomo remédio para pressão e também depressão pela manhã. Antes de dormir, tomo um comprimido para insônia. Corro o risco de ter AVC? Bom, se ela estiver fazendo o tratamento adequado, se a pressão dela estiver controlada, se os fatores emocionais estão controlados, pelo menos em relação a esses dois fatores de risco, ela está mantendo sob controle. Resta saber se os outros fatores de risco, que muitas vezes vêm associados aos pacientes que também têm depressão, têm hipertensão, como o colesterol elevado, como o sedentarismo, como a obesidade, se esses fatores de risco também estão sendo controlados. Se ela estiver controlando todos, ela vai diminuir o risco de AVC. Mas se ela controlar uns e não controlar outros, ela ainda continua com chance de AVC. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Outra dúvida que chegou através da nossa linha interativa, agora do Celimar Soares, ele que mora no Janga, em Paulista, 61 anos. Fiz um exame e ecocardiograma, né? E o resultado foi presença de aneurisma de septo interatrial, né? É isso mesmo. Aneurisma de septo interatrial. Corro risco de ter um AVC futuramente? Bem, primeiramente, assim, a gente tem que até falar assim, o pessoal pergunta, corro risco? Sim, todos nós corremos um risco de ter AVC. O que a gente trabalha é com aumento ou redução de probabilidade. E essa alteração que ele falou, que Celimar falou, esse aneurisma de septo interatrial, normalmente relacionado a um forame oval patente, é uma alteração congênita, ou seja, ele nasceu com isso. E é extremamente frequente numa população em geral. Na maioria das vezes é assintomático, mas aumenta um pouco o risco de AVC, certo? Então, por conta dessa alteração, o risco dele ter AVC é um pouco maior de quem não tem.
certo? Mas tem que lembrar que sempre trabalha com probabilidade. Eu posso ter um AVC, qualquer pessoa pode ter um AVC. E o risco dele é um pouquinho maior. É bom ele discutir com o médico que solicitou o exame, provavelmente algum cardiologista, se tem alguma medida, dependendo do caso, dependendo de que contexto foi solicitado esse exame, pode-se indicar alguma medida de prevenção para diminuir o risco futuro. Ok, vamos seguir aqui com mais outra dúvida. Temos outra pergunta. Maria Lúcia Joaquim de Jaboatão, 47 anos. Ela diz que toma 4 comprimidos por dia. Um deles é para controlar a pressão, mas ela sente dor de cabeça diariamente e essa dor não passa, porque os comprimidos não cessam as dores de cabeça. Bom, na verdade, ela cita 2 doenças que podem ter relação ou não. Ela tem hipertensão, que ela controla com a medicação. Se ela controla bem a hipertensão com a medicação, naturalmente ela diminui o fator de risco. Mas ela também refere que tem uma dor de cabeça, uma cefaleia crônica, que pode ter relação ou não com a pressão alta. Se tiver relação com a pressão alta, possivelmente a pressão dela não está controlada. E se não tiver relação com a pressão alta, ela precisa investigar a origem dessa dor de cabeça e realizar um tratamento para a dor de cabeça crônica que ela tem. Se ela fizer isso, ela tem um controle da dor e, ao mesmo tempo, ela tem que manter o controle da pressão. Só complementando o que o Dr. Jefferson falou, normalmente, para o leigo, assim, isso realmente é um mito assim, que existe na população geral de que pressão alta e dor de cabeça estão relacionados. Na grande maioria das vezes, não está relacionado. São 2 coisas independentes. Então, a pressão alta é uma coisa, dor de cabeça é outra. Em algumas exceções, níveis muito altos de pressão podem dar dor de cabeça, mas isso aí é a exceção. A regra não tem relação. Então, ela tem que ver qual tipo de dor de cabeça que ela tem. Por isso é bom ela investigar e acompanhar. Ela tem uma enxaqueca, ela tem uma cefaleia tensional, ela tem alguma outra doença que está causando a dor de cabeça dela. Então, o ideal é que ela realmente faça acompanhamento com um médico, um clínico, um neurologista que possa realmente diagnosticar e tratar adequadamente a dor de cabeça dela. Ok, vamos agora à última pergunta que chegou através da linha interativa. Josemar Francisco, de Itamaracá, 51 anos, ele diz o seguinte: sou hipertenso, aos 49 anos tive 4 AVCs e ainda sofro com as sequelas. Continuo no tratamento com o médico, porém, ultimamente não sinto mais estímulo para continuar o tratamento. Por que isso acontece? Eu diria que ele está entrando num quadro cronificado da doença, em que a gente começa a ter, além dos sintomas físicos, sintomas emocionais da doença. Ele pode estar com um quadro depressivo, que tem que ser avaliado também, porque muitos pacientes às vezes ficam com sequelas que são limitantes e eles não perdem a força de vontade para continuar o tratamento. E o problema, muitas vezes, é a depressão. É preciso ser bem avaliado, é preciso também ser bem avaliado se a reabilitação dele está adequada, se ele consegue mais algum ganho nessa reabilitação, se os fatores de risco estão controlados, mas, sem dúvida nenhuma, esse paciente precisa de um acompanhamento médico e, muitas vezes, psicológico e até psiquiátrico para tentar controlar os sintomas que podem aparecer ou podem estar vindo associados ao AVC. Ok, dúvida esclarecida. Temos agora uma última pergunta que chegou através da linha interativa. Você ainda pode mandar a sua pergunta também através do nosso WhatsApp, 994 18 1206. Acesse o nosso WhatsApp, manda aí sua dúvida ainda há tempo. Olha só, agora a última dúvida, a do Augusto Luiz Jaboatão, 49 anos. A dúvida dele é a seguinte: tive um AVC e estou com o braço do lado esquerdo sem movimentar, sem se mover. A recuperação é lenta e ele quer saber se ele pode voltar ao normal. Bem, isso é individual, né? Cada pessoa tem uma recuperação diferente. Normalmente a recuperação é lenta. Ela é maior nos primeiros 3 a 6 meses, os maiores ganhos. Depois o ganho ele tende a diminuir ou a estabilizar. Então, grande ganho em geral nos primeiros 6 meses com a reabilitação intensiva. E se ele vai voltar ao normal, realmente eu não sei, isso é muito individual. Mas muitas vezes o que a gente mais se importa é porque muitas vezes o paciente ele quer voltar ao normal. Mas muitas vezes o que a gente mais se importa é que ele volte a ter funcionalidade. Ou seja, se ele conseguir voltar às atividades dele, mesmo com alguma sequela, mas ele conseguir andar sozinho, ele conseguir trocar de roupa sozinho, ele conseguir tomar banho sozinho, ele voltar a trabalhar, ele voltar a estudar, sem precisar de ajuda de outra pessoa, mesmo com alguma sequela, você considera que essa pessoa teve um bom resultado. Então, mais importante muitas vezes do que a normalidade é a funcionalidade, é que a pessoa volte a ter uma vida normal, mesmo com aquela sequela. Isso aí é o mais importante.
Ok, essas foram as dúvidas que chegaram através do nosso WhatsApp, da nossa linha interativa. E agora sim, vamos ler as perguntas do WhatsApp. Você que acessou o nosso WhatsApp, deixou sua dúvida, preste atenção que a gente vai responder a partir de agora com a ajuda dos nossos convidados. Temos aqui várias participações. A primeira pessoa não se identificou, mas diz o seguinte: tenho 36 anos, estou gestante de aproximadamente de 5 a 6 semanas, né? Ela tenta não se estressar, mas às vezes é impossível. Está dizendo que evita sal, mas mesmo antes ali da gestação, ela já fazia, né, essa questão de evitar o sal. Resumindo, a mulher nessa fase ela fica mais propícia a sofrer um AVC. Ela diz que também não bebe nem fuma e também não está acima do peso. Será que uma caminhada leve também pode ajudar a gestante a evitar o AVC? A atividade física ajuda sempre, independente de que fase. Desde que seja uma coisa leve, se ela não é uma paciente, não é uma pessoa que tem um hábito de uma atividade física intensa. Gravidez não é hora também de você começar a atividade física intensa, uma atividade leve já ajuda também no prognóstico dessa gravidez, seja uma gravidez saudável. Ela, pelo que ela citou, ela tem poucos fatores de risco. A gravidez em si não é um fator de risco intenso. É claro que há uma mudança fisiológica muito grande no corpo da mulher, há um maior volume circulante, há maior tendência à trombogenia, mas não significa dizer que a grávida vai ter AVC. Se ela possivelmente fizer um pré-natal adequado, controlar a saúde de maneira adequada, ela não tem por que ter um risco de AVC durante a gravidez dela, não. Próxima pergunta, a pessoa não se identificou, mas disse que teve durante a semana uma preocupação e muito estresse, começou a sentir muitas dores de cabeça, teve uma tontura e ficou sem vontade de fazer nada. Será que foi o início de um AVC? Olha, teria que avaliar pessoalmente. Pelos sintomas que ela descreveu, eu acho que seja improvável que seja sintomas de AVC, né? Um quadro mais de um estresse, uma dor de cabeça, uma tontura. Pode ser, poderia ter sido sim, mas eu acho que é improvável que sim. Mas assim, fica difícil eu falar realmente só por essa descrição. Temos aqui a dúvida também da Patrícia, de Cruz de Rebouças. Ela disse que teve um dia que ela estava com o rosto e a boca também, tudo dormente, né? Será que foi um começo de AVC? A parte assim do rosto e a boca estavam dormentes. Veja, teria que ver a idade, teria que ver fatores de riscos que ela possui, mas em princípio não dá pra gente dizer que foi um AVC ou que foi um princípio de AVC, como as pessoas vão chamar, baseado somente nisso. Tá? Existem outras doenças que podem provocar sintomas parecidos, mas de qualquer forma, sempre que ela tiver dúvida, ela deve procurar um atendimento médico para tirar essa dúvida, para ser examinada. Porque pior do que você ficar com a dúvida é você ter realmente um dia uma doença desse porte e postergar o atendimento. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Temos aqui outras dúvidas. Daqui a pouco a gente vai responder outras dúvidas do nosso WhatsApp, mas antes, vamos acompanhar o resultado da enquete de hoje? A pergunta que a gente fez foi a seguinte: você sabe como prevenir o AVC? Sabe, não sabe? Olha só. 32% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que sabem prevenir o AVC. 68% disseram que não, que ainda não sabem como prevenir o AVC. Queria agradecer a você que ligou, participou aqui do nosso programa. Estamos na reta final desta edição do Assunto do Dia e eu queria abrir espaço agora para agradecer os convidados, mais uma vez, muito obrigado. E para as considerações finais também, Dr. Felipe Oliveira, neurologista, muito obrigado por sua participação. O espaço agora está aberto para o último recado. Considerações finais, fique à vontade. Bem, agradeço o convite. Venho só mais uma vez reforçar o que a gente falou aqui todo dia, o dia inteiro, né? Que para você prevenir o AVC, você tem que ter hábitos de vida saudável, e isso começar desde cedo. Então, vou reforçar mais uma vez, faça uma atividade física regular, coma adequadamente, durma bem, procure não se estressar. Se tiver alguma doença de base que leve ao fator de risco AVC, controle ela adequadamente, acompanhe com o seu médico, porque, como a gente falou, o melhor é sempre prevenir. O AVC é uma doença grave, é uma doença que pode deixar sequelas, pode deixar incapacidade, é uma doença que pode matar. Inclusive, a principal causa de óbito no Brasil, não só de óbito, como de sequela. Então, a doença aqui é um problema de saúde pública e tem que ser conduzida como tal. Então, e o melhor sempre, como a gente estava conversando, é prevenir e começar desde cedo. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Felipe. Também queria agradecer ao Dr. Jefferson Souza, neurologista e neurocirurgião. Doutor, muito obrigado também pela participação.
Um último recado, considerações finais, fique à vontade. Obrigado mais uma vez pelo convite, eu agradeço muito a existência desse programa, que é essencial. Como você viu na enquete, se 68% das pessoas ainda não têm uma ideia de prevenção do AVC, é necessário cada vez mais programas como esse, para que a gente possa informar mais a população e elas possam gradativamente reverter esse percentual, para que não só a prevenção do AVC, mas o atendimento do AVC seja feito o mais rápido possível. Ok, mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados. E agora tem uma mensagem especial, tem um recado especial. Vou me dirigir aqui até o nosso telão para a gente mostrar uma imagem. Olha só, irmã Judite Alves, uma mulher virtuosa, quem achará? Eu tenho um recado em nome da Rede Brasil de Comunicação. Uma mulher sábia, idealista, compromissada com Deus e com o social. Irmã Judite Alves, ao longo desses anos de sua vida, ela tem sido um reflexo da ação divina. Muitos foram os desafios e também conquistas que a senhora alcançou, né? Com o trabalho de vossas mãos. A Rede Brasil de Comunicação abre esse espaço aqui da nossa programação para lhe parabenizar por mais um ano de vida. Que esta data ela se repita por muitos e muitos anos. Receba nossas sinceras felicitações, um feliz aniversário, e com esse recado a gente encerra esta edição do programa Assunto do Dia. A gente volta amanhã ao vivo a partir das 9h30 da manhã. Então, forte abraço e até lá, e mais uma vez parabéns à irmã Judite Alves.